Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Que bênção estar aqui com os amados irmãos, desta vez para nós juntos meditarmos na bendita e gloriosa palavra de Deus, a convite do nosso pastor que esteve conosco lá em Bragança Paulista. Tivemos um tempo muito agradável, muito bom, e quero louvar a Deus pela vida desta igreja e dizer que estou informado do que Deus está fazendo aqui, que é algo extraordinário e maravilhoso. Eu fico encantado com o que Deus está fazendo no Brasil e também por ver Deus levantando uma liderança jovem e muito comprometida com o conteúdo doutrinário do Evangelho. E isso faz toda a diferença na nossa nação, no nosso país. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo de número 2, e vamos ler a partir do verso de número 1. Capítulo de número 2, a partir do verso. Ajuda ele, Felipe, para que nós possamos ganhar tempo, ok? Isso, Deus abençoe vocês. Capítulo 2 do Evangelho segundo João. A palavra do Senhor diz assim, no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Repete comigo. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados, diga convidados, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quantos podem dizer amém? Esse é um texto muito rico. Esse é um texto em que toda vez que eu leio, eu aprendo algumas lições preciosas que podem transformar nossas vidas. Preste atenção que o texto começa dizendo que no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus com os seus discípulos também foi convidado. E aí a gente percebe que a presença de Jesus não blinda a nossa vida de experimentar momentos de tensão, momentos de
crise e momentos de dificuldades. Porque o texto diz que de repente Maria vai nos bastidores e descobre que o vinho, que era o elemento principal da festa de um casamento judeu, estava acabando. Em algumas versões diz que tinha acabado. E aí Maria chega para Jesus e diz: eles não têm mais vinho. E na Bíblia, vinho nos fala de alegria. O que é depressão, senão ausência absoluta de alegria? Por que uma pessoa decide se suicidar? Por causa de um vazio existencial, onde a vida não faz mais sentido. O que dá sentido à nossa vida é a alegria que sentimos. Eis a razão porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Aí tem dois lados. A alegria do Senhor é a nossa força, e a alegria do Senhor é a nossa força. Não sei se vocês me entenderam. Agora preste atenção. Jesus estava lá. Jesus estava lá. E como pode Jesus estar presente e acontecer uma fatalidade dessa? Acabar o elemento que dava sentido àquela festa, que era o vinho. Preste atenção. Toda vez que Deus permite que nós passemos por uma situação como essa, aonde o elemento essencial de repente acaba, é para nos ensinar algumas lições. Algumas lições a gente só aprende na prova, não tem jeito. Algumas lições nós só aprendemos na dificuldade. Algumas lições a gente só aprende dentro da cova dos leões. Algumas lições a gente só aprende passando pela fornalha, como Misael, Ananias e Azarias. Algumas lições a gente só aprende quando está diante do Golias. Algumas lições a gente só aprende no deserto. Algumas lições a gente só aprende quando Deus permite que passemos por um momento aonde você diz: e agora? Para onde ir? E agora? O que fazer? Agora preste atenção, que uma das lições que a gente aprende nesse texto é que algumas pessoas não podem faltar na nossa vida nos momentos especiais. Eu fico imaginando aquele casal fazendo a lista de convidados para a festa. Eles estão fazendo a lista de convidados para a festa. De repente eles colocam Maria. Depois, aí Jesus e os seus discípulos. Eu costumo dizer que algumas pessoas não devem estar presentes em momentos únicos na nossa vida. Outras pessoas não podem faltar. Agora é interessante como há uma inversão. A gente lembra de algumas pessoas que não deveriam estar e nos esquecemos de outras que deveriam estar. Quantas pessoas frequentam a nossa vida e não agregam nada à nossa vida? Quantas pessoas frequentam a nossa casa e não agregam nada em nossa casa? Quantas pessoas frequentam nosso ministério e não agregam
agregam nada ao nosso ministério. Interessante, Mike Murdock tem uma frase que eu gosto muito: não reclame daquilo que você tolera. Não reclame daquilo que você tolera. Por exemplo, não esqueceram de Maria. Agora, quem era Maria, gente? Maria, é interessante que nós, às vezes, não falamos de Maria preocupados com a Igreja Católica que venera Maria. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, todos nós temos que reconhecer que Maria foi uma mulher extraordinária por uma única razão: ela foi a escolhida dentre todas as mulheres que já passaram pelo planeta Terra para ser aquela que iria gerar o filho do Criador do universo. Eu queria ter Maria lá em casa. Eu queria ter Maria dormindo em uma das nossas camas lá em casa. Eu queria ter o privilégio de servir um café para Maria. Você já imaginou Deus olhar para todas as mulheres daquele tempo e dizer: Maria é alguém que serve para gerar o meu filho? Já pensou estar com a mulher que carregou na barriga o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade? Impressionante. E Maria estava lá. Como é bom a gente estar com gente que carrega Jesus. Como é bom a gente estar com gente que carrega Jesus. Agora preste atenção que a Bíblia diz: Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Nós precisamos entender uma coisa: Jesus é Senhor, Jesus é Deus, Jesus é a palavra, Jesus, Ele é a fonte do poder de Deus. No entanto, o texto diz que Ele estava lá porque foi convidado. Jesus não arromba a porta da vida de ninguém. Jesus não estupra a mente de ninguém. Eis que estou à porta e bato. Interessante. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Agora, convidar Jesus tem implicações. Convidar Jesus tem implicações. Por isso que muitos não convidam. Porque se Jesus estiver presente, não dá para a gente assistir novela. Se Jesus estiver presente, não dá para a gente assistir A Fazenda. Se Jesus estiver presente, não dá para assistir Big Brother. Se Jesus estiver presente, não dá para servir cerveja e cachaça na festa. Se Jesus estiver presente, não dá para fumar na festa. Se Jesus estiver presente, a gente tem que reverenciá-lo. Agora, amados, há uma palavra que eu venho trabalhando muito com os líderes, com as igrejas. Inclusive, ainda hoje eu estava assistindo um DVD que eu gravei lá no Encontro de Mulheres, o ano passado. Uma das lições que fica para nós muito forte aqui nesse texto é como Maria discerniu
e reconheceu Jesus como figura de autoridade. Se não preste atenção, quem era Maria? Mãe de Jesus. Aí então Jesus chega para Maria e diz assim, Maria chega para Jesus e diz: eles não têm mais vinho. Qual foi a resposta de Jesus? Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Maria era mãe, e como uma boa mãe, ela poderia dizer assim: menino, não é assim que as mães chamam até os casados? Menino, eu sou sua mãe, dá o teu jeito agora, busca uma solução agora, menino. Não, Maria, não sei como, mas ela discerniu que Jesus, como filho de Deus, era maior do que ela. E aí então ela vai aos serventes e diz assim: façam tudo o que ele mandar vocês fazer. Façam tudo. Em outras palavras, ele é a autoridade aqui. Ele é a autoridade aqui. Veja como ela se submete ao princípio de autoridade, preparando o caminho para o milagre. Eu vou repetir isso. Ela se submete ao princípio de autoridade, preparando o caminho para o milagre. Aí de repente Jesus chama os rapazes que estavam ali para servir e diz assim: enchei, tirai e levai. Eles encheram, tiraram e levaram. Quando o mestre Sala experimenta, não era água, era vinho. Diga: transformação. Outra vez, transformação. Agora, por que houve transformação? Porque houve submissão. Guarde isso, irmã. Guarde isso, irmão. Guarde isso, pastor. Só houve transformação porque houve submissão. Escute, porque isso é sério. Só houve milagre porque o caminho da obediência foi trilhado. Só houve milagre porque Maria se submeteu, os serventes se submeteram ao princípio de autoridade. Na submissão há transformação, na rebelião há deformação. Quem era Satanás antes da queda? Quem era Satanás antes da queda? Ele era um querubim ungido, que andava sobre pedras afogueadas, que regia o coral angelical. Ele era luz e fé. Ele era aquele que assistia na presença de Deus. Mas de repente, ele permite que a soberba domine o seu ser. E ele sente inveja do Criador. E ele quer ser igual ao Criador, sendo criatura. E ele então se rebela. E ao se rebelar, ele influencia 1/3 dos anjos a segui-lo. Não se assustem. Todo rebelde está debaixo de uma unção luciferiana. Toda mulher rebelde
está debaixo de uma unção de Lúcifer, porque ele é o pai de todas as rebeliões. Ele é o pai da mentira, e ele foi o primeiro a se rebelar. Cuidado quando você encontrar um rebelde. Cuidado quando você encontrar uma rebelde. Eu ministrei na minha igreja domingo uma palavra, e um dos tópicos do sermão era: a quem você está ouvindo? Preste atenção. Quem você está ouvindo? Diga para mim quem é que está ministrando sobre a sua vida no dia a dia, que eu vou dizer aonde você está, como você está e para onde você está indo. Diga para mim quem é que está ministrando ao teu coração, e eu vou dizer aonde você está, como você está e para onde você está indo. De repente, Eva para ouvir um rebelde que entrou no Éden. De repente, Eva para ouvir um rebelde. Como é que termina essa história? Final do capítulo 3 de Gênesis. Aquela que recebeu de presente um marido, cujo casamento foi ministrado pelo Eterno, aquela que ganhou o jardim do Éden como presente de casamento, no final do capítulo 3 de Gênesis, ela está sendo expulsa com a família inteira, por uma única razão: ela ouviu um rebelde. Não almoce com rebelde, não viaje com rebelde, não tome café com rebelde, não participe de uma reunião com rebeldes, porque todos que se assentam para ouvir um rebelde sai dali contaminado pelo veneno da antiga serpente. Tem esposas rebeldes que dizem assim: olha, faz que nem eu faço com meu marido. Meu marido, eu trago ele aqui, ó. E ela mata o marido na unha, assim. Lá em casa, quem manda sou eu. Rebelde. Tem marido rebelde também. Você já ouviu gente que diz assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida? Já viu? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Quem paga os meus impostos sou eu, quem paga a minha conta de água e luz sou eu, quem paga minhas contas sou eu, então ninguém tem nada a ver com a minha vida. Este é um dos filhos do pai da rebeldia. Amados, o meu milagre está escondido na obediência. O meu milagre está escondido na obediência. Eu vou repetir: o meu milagre está escondido na obediência. E se submeter não me diminui. Escute isso: se submeter não me diminui. Sabe por quê? Porque o princípio de autoridade está presente na Trindade. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que Deus Pai enviou o Deus Filho, e o Deus Filho obedeceu. O Deus Filho enviou o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, e o Espírito Santo obedeceu. E o próprio Cristo, quando aqui esteve cumprindo o seu ministério, ele dizia: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai.
Na submissão está a sua proteção. Na submissão está a nossa direção. Na submissão está o milagre da provisão. Deus tem uma aliança com pessoas cujo coração se submete quando ora: venha o teu reino, venha a tua vontade, venha o teu domínio, venha o teu controle. Interessante. Você é uma pessoa que se submete ao princípio de autoridade. Você é uma pessoa que reconhece a autoridade. Pastor, o senhor ora para a presidente Dilma? Oro. Ela é uma autoridade. E a Bíblia diz que eu devo orar. Pastor, o senhor ora pelo Alckmin? Oro. Ele é uma autoridade. Ele é figura de autoridade. Pastor, o senhor ora pelo prefeito da sua cidade, que é do PT? Aí que eu tenho que orar mais ainda, porque é figura de autoridade. O policial na rua, figura de autoridade. Professor na sala de aula, figura de autoridade. Oro pela minha mãe todo dia, figura de autoridade. Oro pela minha sogra todo dia, figura de autoridade. Você se submete. Você se submete. Eu aprendi uma coisa na Bíblia: o meu sucesso não depende da competência do meu líder, mas do meu grau de submissão. Eu vou repetir: o meu sucesso não depende da competência do meu líder, mas do meu nível de submissão. Querem ver? Quem foi o líder de Adão? Deus. Deu certo? Não. Quem foi o líder de Davi? Saul. Deu certo? Deu. Quem foi o líder quem foi o líder de Saul? Samuel. Um dos maiores profetas de Israel. Saul deu certo? Não. Se tornou péssimo rei. Quem foi o líder de Davi? Saul. Davi deu certo? Deu, apesar do líder que teve. Quem foi o líder de Judas? Jesus. Deu certo? Não. Sabe por quê? Porque sucesso não tem a ver com a competência da liderança, mas com o nível de submissão do meu coração. Sabe por quê? É Deus quem nos exalta, é Deus quem nos promove, é Deus que nos ergue, é Deus que nos leva para onde Ele quer. Então, o meu líder pode não ser competente, mas Deus está de olho no meu coração, Deus está de olho na minha atitude, Deus está de olho na minha submissão. E se eu me submeter, enchei, vou encher. Levai, vou levar. Tirai, vou tirar. É Jesus que está falando. E os homens se submeteram. O resultado final foi transformação. Transformação, 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 transformação. Isso é maravilhoso. Quantas mulheres querem ser bem-sucedidas em todas as áreas da vida? Levante a mão assim, por favor. Bem alto. Quantas mulheres? Levante a mão assim, por favor. Vocês reconhecem o marido como figura de autoridade? A Bíblia diz que Sara chamava Abraão de Senhor. A Bíblia diz que Sara chamava Abraão de Senhor. Isso é maravilhoso. Tem mulher que a filha chega e diz: mãe, estou namorando com um rapaz, será que o pai vai deixar? Filha, quem manda aqui sou eu.
Seu pai não precisa saber disso. Deixa que eu seguro a onda. Jezabel, rebelde. Depois não reclama. Depois não reclama. Sabe por quê? Quando uma mulher quebra o princípio de autoridade, ela perdeu o seu guarda-chuva de proteção. Ela ficou descoberta. Aí mora o problema. Quando eu me submeto, eu ando com um guarda-chuva de proteção. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz que quando Jesus chega no momento de começar o seu ministério, ele poderia começar pregando lá na Galileia. Afinal de contas, ele era o Filho de Deus e veio para ser o Salvador do mundo. Mas ele não faz isso. Antes de começar, ele sai da Galileia, faz uma viagem longa e vai até a Judéia. Encontra-se com João Batista e diz: vim para você me batizar. João diz: não, você é maior do que eu é quem preciso ser batizado por ti. Jesus disse: não, importa que se cumpra toda a justiça, eu preciso me submeter à sua autoridade para que o meu poder ganhe legitimidade. Poder que não está debaixo de autoridade não é um poder legítimo. Para que haja legitimidade do poder exercido, Jesus precisava estar debaixo de autoridade. E se alguém perguntasse para Jesus: você é membro de que igreja? Ele responderia: de João Batista. Agora veja o que acontece quando a gente se submete. A Bíblia diz que João Batista, então, lá nas águas do Rio Jordão, batiza Jesus. E quando Jesus está saindo das águas batismais, o céu se abriu. Quem quer viver debaixo de um céu aberto aqui, levante a mão assim, por favor. Se submeta, se submeta, se submeta, se submeta. Leve a sério o princípio da autoridade. Ô irmão, por que o céu está aberto sobre você e não está sobre mim? De repente porque você é rebelde e eu estou obedecendo. Sabe por quê? Porque o meu milagre está na minha obediência. O caminho do milagre é o caminho da submissão. Se vocês me entendem, digam amém. A Bíblia diz que o céu se abriu, e aí diz que o Espírito Santo, em forma de pomba, desceu. O Espírito Santo sempre desce. O Espírito Santo sempre marca. O Espírito Santo sempre envolve gente com um coração que se submete. As pessoas que trabalham comigo, que mais ganham o meu coração, são aquelas que às vezes chegam perto de sim, senhor. Por favor, dá licença, pois não. Pastor falou. Mas eu estou aqui para se submeter a um princípio de autoridade. Se ele está certo ou errado, aí ele conversa com Deus. Deus fala com ele. Eu estou aqui para obedecer uma ordem. É claro, eu não estou falando em uma submissão burra, certo? Porque quando disseram para Misael, Ananias e Azarias: vocês têm que se curvar diante da estátua de Nabucodonosor, falou: aí não,
aí eu não obedeço. Porque a adoração é só para um, que está assentado em um trono acima das estrelas. Não é disso que eu estou falando. Quando as parteiras receberam a ordem para matar aquela que preservou Moisés, não obedeceu. Ou seja, quando o que está em jogo é vida, é lógico, eu não estou falando de submissão burra, de submissão cega, não é isso. Mas eu estou falando de submissão ao princípio de autoridade. O que disse Jesus? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus não disse que se lasque César, dá tudo para Deus. Não, Jesus disse: César é figura de autoridade, dai a César o que é legal dar para César, e dai a Deus o que é de Deus. Princípio de autoridade. Se vocês me entendem, digam amém. Amém. O céu se abriu, o Espírito desceu, e aí acontece algo maravilhoso. Jesus não precisou se apresentar, Deus apresentou Jesus. Vocês sabem, vocês querem saber quem é este? Vocês querem saber quem é este que acaba de ser batizado? Vocês querem saber quem é este que começa agora o seu ministério? Este é meu filho amado, este é meu filho amado, este é meu filho amado. Quem se submete, o próprio Deus o apresenta. Quem se submete, o próprio Deus o levanta. Quem se submete, o próprio Deus o promove. Quem se submete, o próprio Deus engrandece o seu nome. Quem se submete, o próprio Deus se encarrega em dizer: este é o cara, este é o cara, esta é a mulher, este é o homem que eu levantei para fazer a diferença neste lugar, este é o homem que eu plantei para frutificar neste lugar. E sai da frente, porque ninguém segura um coração que se submete ao princípio de autoridade que procede de Deus. Quantos podem dizer amém? É interessante que o Teófilo me contou uma experiência muito interessante, nos contou uma experiência muito interessante. Ele estava pastor Teófilo, ele estava trabalhando como missionário lá na Índia. E ele precisava que Deus falasse com ele sobre uma decisão que ele precisava tomar. E de repente, lá nos Estados Unidos, sua mãe participa de uma conferência, e um pastor americano chega para ela e diz: a senhora tem um filho que trabalha como missionário na Índia, está lá há tanto tempo, diga para ele que eu quero que ele venha para cá, para a minha igreja, porque eu quero discipulá-lo e treiná-lo. E ele estava no penúltimo dia de jejum para que Deus falasse com ele. A mãe liga para ele e diz: filho, um pastor aqui nos Estados Unidos falou tudo sobre você e disse que é para você arrumar as malas, ir para lá nos Estados Unidos, num estado onde o pastor morava, porque ele quer te discipular, te treinar, te preparar. Ele fez as malas, se preparou e tal, e no dia marcado viajou. Quando ele chegou lá, colocaram ele numa casa que o pastor havia preparado. No outro dia, 8 horas da manhã, ele vai para a igreja para se encontrar com o pastor que havia dito que era para ele ir e que ele nunca tinha visto. Ele senta na antessala, a secretária diz: espera que o pastor vai te atender. 8 horas da manhã. O pastor olha para ele e pergunta: quem é você? Eu sou o rapaz que o senhor falou para minha mãe lá não sei na onde, que era para eu vir, que o senhor ia me treinar. Ah, tá, espera um pouquinho. Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas. Quem é você mesmo?
Eu sou o rapaz que o senhor falou para minha mãe que eu tinha que vir para cá e tal. Blá, blá. Ah, espera um pouquinho. Aí eu, pastor, meio-dia, disse: você já almoçou? Não almocei. Tá, eu vou sair para almoçar. Você espera um pouquinho aí que eu já volto. Diga-se comigo: Deus me prova na área que Ele mais quer me abençoar. Será que Deus não está te provando, não? Será que Deus não está te testando, não? E ele ficou esperando. Daqui a pouco a secretária também: ó, eu vou almoçar, daqui a pouco eu volto. Você espera aí. O pastor voltou. Quem é você mesmo? Ah, espera um pouquinho aí. Quando deu lá para as 4 horas da tarde, disse que ele levantou, foi lá perto do pastor: pastor, eu sou o rapaz que o senhor disse para minha mãe para eu vir para cá, e eu só vim porque eu quero ser treinado pelo Senhor para ser um homem de Deus. Senta aí, espera um pouco. Ele levantou: pastor, você não entendeu? Eu vim para ser treinado pelo Senhor porque eu quero ser um homem de Deus. Ele disse: tá bom. Então você vai comer alguma coisa? Eu vou. Aí ele disse para o rapaz: gostei. Eu gostei de você. Mas é o seguinte: eu vou viajar amanhã. Você vai jejuar 7 dias. E você vai pedir para Deus falar com você. E o que Deus falar com você, Ele vai ter que falar comigo. Porque quando eu voltar, você vai falar para mim o que Deus falou. E se não bater com o que Ele falou comigo, então significa que você está no lugar errado. Ele não se revoltou, não se rebelou, não xingou, não praguejou, mas se submeteu. Quando estava chegando a hora de o pastor voltar e Deus não falava, ele disse que um dia ele estava deitado e orando, jejuando, orando. Aí disse que assim ele passou meio que por uma dorma, e aí parece que o Espírito disse para ele: 4. Ele disse: 4. E ele: Senhor, 4. 4. Eu acho que é 4 meses. O pastor voltou. Chamou ele. Senta aí, meu filho. O pastor escreveu algo na plancheta, cobriu e disse assim: o que Deus falou para você, se não for o que eu escrevi aqui, que Ele falou para mim, você está despedido. O que Deus falou com você? Ele disse: olha, eu não ficou muito claro, mas eu acho que deve ser isso. Eu entendi 4 meses. 4 meses que eu vou ficar aqui com o senhor e tal, em treinamento, 4 meses. Quando o pastor levantou a mão, estava escrito: 4 meses de treinamento. Esse homem o adotou, o discipulou, o treinou e o patrocinou na América durante 5 anos. Ele viajou o mundo com este homem. E ele conta que uma das experiências que ele teve em uma das viagens, não sei se foi antes ou depois, que ele viu um menino sem orelha, no chão, no meio de um avivamento. E as pessoas caindo no poder de Deus, aquele avivamento acontecendo. E quando ele olha para o menino sem orelha e o pastor orando, ele viu uma orelha nascendo assim, ó. Bata no ombro de 7 pessoas e diga: Deus tem um compromisso com os obedientes.
Deus tem um compromisso com os humildes. Deus tem um compromisso com os submissos. Deus tem um compromisso com quem se submete. O céu se abre, o Espírito desce e o Pai fala, e o Pai ministra, e o Pai levanta, e o Pai promove, e o Pai apresenta. Se vocês me entendem, digam amém. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Vou te dar um conselho. Não fale mal de ninguém. Não toque em autoridade. Vou repetir. Não fale mal de ninguém. Não toque em autoridade. Um dia Miriam foi reclamar para Deus, dizendo: quem Moisés pensa que é? Na hora a lepra o pegou. Isso é sério? Saul, pastor de Davi, por muitas vezes tentou matá-lo, e a oportunidade que Davi teve de assassinar Saul, porque estava na sua frente, na sua mão, dentro da caverna, os homens: é agora, Davi. Ele disse: jamais eu tocaria em ungido de Deus. Eu não falo mal. Eu busco não falar mal de ninguém. Me esforço. E busco não tocar em autoridade. Mas, pastor, pecou. Você não peca? Você já alcançou o estado de perfeição? Aqui não tem bom. Se fosse projetado aqui o que cada um pensou nesse mês, não ficava um aqui. Se vocês me entendem, digam amém. Diga: na submissão acontece a transformação. Diga: na rebelião a deformação. Se vocês me entendem, digam amém. Sabe, amados, outro dia eu fiz o apelo mais estranho da minha vida. Eu perguntei assim: quem quer entregar sua língua para Jesus? Eu vou fazer esse apelo aqui hoje, porque tudo começa pela boca. Quem quer entregar sua língua para Jesus aqui, levante a mão assim. Agora, quem quer fazer essa entrega aqui na frente, vem aqui orar comigo, por favor. Vocês estão com medo por quê? Vocês não levantaram a mão? Vocês não têm noção do efeito disso. Vocês não têm noção do quanto isso é poderoso. Vocês não têm noção do quanto isso é poderoso. Sua vida nunca mais será a mesma. Seu casamento nunca mais será o mesmo. Sua história nunca mais será a mesma. Seu ministério nunca mais será o mesmo. Seu andar na presença de Deus nunca mais será o mesmo. Suas orações nunca mais serão as mesmas. Seu trabalho nunca mais será o mesmo. Eu quero ser profeta aqui. Tem gente que não rompe há muito tempo. Marque esse dia. Você vai começar a experimentar porta se abrindo, porta se abrindo, porta se abrindo, porta se abrindo, porta se abrindo. O céu vai se abrir sobre a sua vida. O céu vai se abrir sobre o seu casamento. O céu vai se abrir sobre a sua família. O céu vai se abrir sobre o seu ministério.
Narakache de ovasuindelai, Chekamasui becando no havasui, Arabalagadai juio becandenas. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Senhor, nos perdoe. Perdoa os nossos pecados de insubmissão, de rebeldia. Perdoa se falamos mal de autoridade, se tocamos em ungidos. Perdoa porque muitas vezes nós desobedecemos autoridades, seja no trânsito, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, seja na igreja. Maria discerniu o princípio de autoridade naquela festa. Ela ensinou aqueles homens a se submeter a Jesus como figura de autoridade. E os homens se submeteram, e o resultado final foi uma experiência extraordinária, com o milagre de transformação, com o sobrenatural. Eu creio que nesta noite o Senhor está nos tirando do território do natural e nos colocando no território do sobrenatural. Eu creio eu creio que nesta noite o Senhor está nos tirando de um território de uma vida pequena, medíocre, insignificante, e nos levando para o território de uma vida profunda em Ti, de uma vida de milagres, de uma vida de respostas do céu. Repreende no nosso meio, Senhor, todo espírito de murmuração, todo espírito de insubmissão, todo espírito de rebeldia, todo espírito de arrogância, de soberba, de petulância. Converte o nosso coração para que a nossa língua seja convertida e para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Dá-nos um coração semelhante ao de Davi. Dá-nos um coração igual ao Teu, Senhor. Nós queremos viver debaixo de um céu aberto. Nós queremos viver debaixo da manifestação do Espírito. E nós queremos ouvir Tua voz, nos apresentando aonde quer que cheguemos. Dá que a nossa vida seja um lugar de transformação. Dá que o nosso casamento seja um lugar de transformação. Dá que a nossa família seja um lugar de transformação. Dá que a nossa igreja seja um espaço de transformação. E que nós compreendamos a importância deste princípio. No nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você abrace 10 pessoas e diga assim, desde lá de trás, em cima aqui, diga: nunca mais a nossa vida será a mesma depois desta noite. Abraça aí pelo menos 10 pessoas e diga: nunca mais a nossa vida será a mesma depois desta noite. Podem sentar, queridos.